Eu parei de estudar muito cedo e ele criticou. Ele sempre deu muita liberdade para mim, para minhas irmãs, da gente ter opinião do que queria fazer. Ele falou, olha, eu acho tão difícil parar como voltar. Eu acho que você não devia parar. Quero te dar mais 4 anos de boa vida. Ele falou isso pra mim. E no outro dia, cedinho, ele me acordou, às 6 horas da manhã, falou, levanta. Eu falei, onde é que nós vamos? Ele falou, eu vou trabalhar, o senhor não sei, em casa você não vai ficar. Eu falei, mas eu parei de estudar pra trabalhar com o senhor. Aí ele pegou e falou que não, que se um dia eu achasse que servia pra trabalhar com ele, ele me procuraria, pra mim tocar minha vida. Tinha um carro na casa que eu usava, ele tirou esse carro, chamou minha mãe e falou que ali era pra mim ter uma vida de apoio e cama, comida e roupa lavada, e o resto pra mim me virar, porque ele não ia ficar criando ninguém dentro de casa sem compromisso com a vida. E eu, como tinha essa facilidade de comércio, eu achei que isso ia ser fácil, só que aí começou as dificuldades que eu não conhecia, né? E meu pai me procurou e falou, agora você serve pra trabalhar comigo. Eu falei, não, mas agora eu não vou não. Agora eu tô com a vida em ordem aqui, não tem ninguém me cobra nada, tinha 21 anos por aí. Mas eu não vou não. Está começando mais um MFcast, o podcast do MF Rural. Eu sou Roberto Lucas e hoje vamos falar sobre sucessão em fazendas, sucessão no agronegócio. E para esse assunto estamos aqui com ele, que é criador de gado Nelore há muito tempo, Paulo Leonel. Tudo bom, Paulo? Tudo ótimo. Como é que vai? Muito obrigado mais uma vez pelo convite. Obrigado, Walter. Obrigado, Roberto. Toda a equipe MF aí. E aqui ao meu lado também, Walter Celano. Tudo bom, Walter? Bom demais da conta. E mais uma vez o Paulo Leonel vem a brilhantar aqui, porque é um assunto que é recorrente, o tal de quem é herdeiro, quem é sucessor, como fazer isso. Isso aqui nós vamos contar no agronegócio. Porém, exatamente, isso serve para qualquer tipo de empresa e para qualquer situação. Então, quem vai assistir hoje, você vai ter a grande oportunidade de ter a certeza que o seu negócio vai continuar a partir do trabalho que você fizer com a sua família. É isso aí. Bom, vamos lá. Paulo, conta pra gente como é que começou a sucessão, como é que foi essa transição do seu pai para você nos negócios da família? Olha, não foi bem, foi uma coisa que aconteceu, não foi uma sucessão, meu pai pegou e falou, você vai ser meu sucessor. Não, nunca aconteceu isso. Eu parei de estudar muito cedo e ele criticou, ele sempre deu muita liberdade para mim, para minhas irmãs, da gente ter opinião do que queria fazer. Talvez isso, que eu tenha uma opinião muito fortalecida no que eu defendo. Isso foi uma causa que ele ensinou a gente a defender nosso ponto de vista. Perfeito. E eu queria parar de estudar. E conversei com ele. Ele falou, olha, eu acho tão difícil parar como voltar. Eu acho que você não devia parar. Quero te dar mais 4 anos de boa vida. Ele falou isso pra mim. Mas peraí, nessa idade, que idade que foi? 16 para 17 anos. Nessa idade você tinha uma vida boa? Eu tinha uma vida porque eu sempre tive facilidade de comércio. Então eu tinha uma vida que do mundo de trabalho que meu pai vinha, sempre foi do trabalho, nós saímos do nada, de muita luta, mas meu pai sempre tentou dar uma condição para nós de estudo, de educação, de bons ambientes, e sempre trabalhou muito para isso. E eu sempre tive facilidade de comércio, eu sempre busquei comércio desde novo, 14, 15 anos, eu comprava uma coisinha, vendia, comprava outra, e meu pai incentivava isso, ele nunca bloqueou aquilo ali. E quando eu resolvi parar de estudar, ele falou isso para mim, queria te dar mais 4 anos de boa vida, que eu não tinha falado. E no outro dia, cedinho, ele me acordou, às 6 horas da manhã, falou, levanta. Eu falei, onde é que nós vamos? Ele falou, eu vou trabalhar, o senhor não sei, em casa você não vai ficar. Eu falei, mas eu parei de estudar para trabalhar com o senhor. Aí ele pegou e falou que não, que se um dia eu achasse que servia para trabalhar com ele, ele me procuraria, para mim tocar minha vida. E eu comecei a trabalhar, e achando que aquilo ia ser muito fácil, né? Só que aí tinha um carro na casa que eu usava, ele tirou esse carro, eu parei de usar, ele chamou minha mãe e falou que ali era para mim ter uma vida de apoio, mais de comida, roupa lavada e com horário para sair. E cama, comida e roupa lavada, e o resto para mim me virar, porque ele não ia ficar criando ninguém dentro de casa sem compromisso com a vida. Que eu tinha que ter um compromisso com a vida. E eu, como tinha essa facilidade de comércio, eu achei que isso ia ser fácil. Só que aí começou as dificuldades que eu não conhecia, né? Tinha uma mesada, que
o que eu fazia suplementava a mesada. Eu tinha uma condição muito boa disso aí, por essa facilidade. Eu já não tinha mais a mesada, o dinheiro já não dava. Chegou uma hora, eu fiquei meio rebelde. Eu tinha uns bezerrinhos que eu tinha comprado, uma coisa. Resolvi ir para os Estados Unidos. Vendi minhas coisas e fui. Fiquei lá nos Estados Unidos 90 dias. Mais um pouco, quase 4 meses. Aí eu cheguei num ponto, fiquei olhando e falei, gente, mas que idiotice é essa aqui? O que eu vou ficar fazendo aqui? Eu vou lá para o Brasil para fazer isso. Faço coisa melhor que isso aqui lá, né? Peguei e vim embora. Voltei ao Brasil e comecei a tocar minhas coisas. Tentar tocar minhas coisas. Não, porque eu não tinha nada, né? Tentar engrenar. Meu pai sempre apoiou muito. Ele não dava as coisas, não deixava dar, mas apoiava. Tá. Isso aí foi um negócio que sempre, assim, sempre apoiou tudo. Assim, faz, não fica. Você tem garra, vai pra luta, mas não deixava dar e não deixava. E não punha nada para fazer com ele. Se eu comprasse um animal, ele deixava pôr na chácara, deixava pôr na fazenda, mas não dava moleza. Se vira, se vira, se vira. Fazia um negócio com ele, eu tinha que pagar minha parte, ele é dele. Ele não fazia. Ele foi me pondo responsabilidades no negócio. Não foi um negócio. Bom, e assim foi, e eu comecei a engrenar, montei uma firma de leilão. Tá. Eu e o Kiko Junqueira, que é um amigo que eu tenho querido, que eu adoro, e foi muito bem sucedido dessa firma de leilão. Aí montamos um escritório. Mas isso aí você já estava com o quê? 18, 19 anos. Tá. Isso aí o tempo foi 19 anos. Nos 18 anos eu ganhei um cavalo árabe. Eu e o Duda Biagi do Orestinha. Ele importou um cavalo dos Estados Unidos, um cavalo famosíssimo, e deu de presente para nós. Eu vendi esse cavalo até pro Duda, lá para Transvaal, que era uma área de cavalo lá do Duda. E eu comprei um carro. Aí eu já melhorei minha vida, né? Eu lembro que comprei um carro, um Fiat Uno, tá? Achei aquilo o máximo, claro, né? Comprei um carro com meu esforço, que o Orestinho deu por causa de coisas que a gente tinha, eu e ele junto, eu e o Duda junto, e amizade com meu pai, e eu trabalhando muito, e ele vendo aquela luta minha. E meu pai teve um sócio, o doutor Aquiles Simeone, que ele nunca me deu nada, mas ele me dava oportunidades de negócio. Tá. Doutor Aquiles. Então ele tinha um gado para vender, ele me falava para ajudar ele a vender. Ele precisava apartar um gado, eu tinha facilidade. Ele falava, não vou trazer teu pai não, vem aqui ajudar a apartar esse gado aqui. Eu ia apartar aquele gado ali. E foi me dando condição, nunca trabalhei com ele, nada disso, mas fazia negócios com ele, algum que foram me dando condição. E o negócio de leilão, o Kiko tinha um escritório de compra de boi gordo, nós começamos a trabalhar junto com o leilão, com esse escritório de compra de boi gordo. Depois, no plano Collor, parou esse escritório, porque aí mudou a norma de compra, mudou, os cheques tinham que ser com nominal, você lembra disso? Isso aí, coisa. Aí o escritório normalmente acabou e eu comecei e meu pai me procurou e falou, agora você serve para trabalhar comigo. Eu falei, não, mas agora eu não vou não. Agora eu tô com a vida em ordem aqui, não tem ninguém me cobra nada, tinha 21 anos por aí. Mas eu não vou não. Eu sempre... Aí falei, pai, não vou. Minha mãe conversou comigo, ele conversou de novo. Falei, não, vamos fazer um negócio aqui. Aí moldamos um negócio lá para mim tocar o negócio da família. Né? E moldamos esse negócio, eu toquei o negócio da família toda. E ele foi uma pessoa, assim, diferente em tudo. Quando ele dava uma coisa, quando ele entregava, ele realmente entregava. Você perguntava para ele, pai, não, você que está tocando, você que tem que ter a gestão. Isso é uma prova disso, teve um leilão nosso, primeiro leilão nosso, ele não queria fazer. Tá. Porque ele falava que só tinha 25 anos que a gente criava. Olha a diferença do tempo para hoje. 25 anos, ele falava, é muito cedo para a gente fazer um leilão. Só com 20 anos, 5 anos de criação. O que é isso? Da onde tirou um negócio desse e tal, que a gente começou em 58 com o Giro e entrou em 61, 62, 60, para frente do Nelore, né? Então, era um leilão de Nelore e tal. Não, onde é que você está com a cabeça, não sei o quê. E eu fui insistindo. Ele falou, bom, você faz o leilão, você vai lá na Remate, procura o Ado, negocia as bases do leilão com ele, aparta o gado, vê o que vai trazer. Falei, mas o senhor chama o pessoal para vir, né? Ele falou, lógico, chama. Então. Aí você vê uma prova assim, que ele não dava
palpite nas coisas quando ele entregava. Quer dizer, ele entregou a função de eu fazer o leilão. Tá. Aí acabou o leilão foi extraordinário. O leilão ótimo. Bom, até hoje, faz 37 anos que tem esse leilão. Acabou o leilão, no outro dia ele veio e falou, esse tipo de vaca que você pôs aqui, não adianta pôr. É um lote a mais no leilão, não somou para quem vendeu, não somou para quem comprou. Nós precisamos vender animais que somem para quem compra. Que animais que a gente queira comprar. Que é a filosofia que eu sigo. Mas ele não me bloqueou lá atrás de não pôr a vaca, você entendeu? Ele não tolheu minha iniciativa, ele deixou fazer e mostrou depois e eu aprendi. Então eu nunca mais pus aquele tipo de animal. Os acasalamento do gado, faz 30 anos que eu faço. Faz 30 anos que eu escolho torto central, 30 anos que eu acasalo o gado, 30 anos que eu faço parte desse comércio. E ele não entrava nisso. Eu pedi opinião para ele constantemente. Eu falava, não, você que está tocando, você que está tocando. Até nos touros de central teve uma história interessantíssima. Um dia ele chegou em casa, lá na fazenda, falou para mim, por que você não usa o taju de garça? Você não usa o taju? Ele nunca tinha falado para que boi usar, no boi não usar. Você não gosta dele? Eu falei, pai, eu gosto muito, tá? Um boi sensacional, extraordinário, de um corpo ímpar. Mas eu tenho um pouco de medo dele manchar, porque o taju foi um boi atemporal, né? Era um boi que todo mundo hoje quer ter, mas era um boi manchado, ele foi penalizado na época, por isso que foi uma bobeira. Mas fazer o quê? Era da época. Era da época. Ele pegou e falou, usa nessa vaca aqui. Mostrou uma vaca X lá para usar. Eu falei, tá bom, eu vou arrumar a ampola do taju e vou apartar mais umas vacas para usar aqui com ele. Ele falou, não. Você usa o ampola e usa nessa vaca, não precisa usar em outra. Eu falei, não, pai, já vou usar a ampola, vai fazer FIV. Ele falou, não, esquece isso. E aí é uma coisa tão de Deus isso aí, você vai aprendendo essa sensibilidade, né, sentindo isso, que isso aí deu o Zenu. Que é o principal produtor nosso disso aí. E não deu irmão, deu ele. Quer dizer, e tentou o taju com outras vacas, não deu. Quer dizer, ele tinha... E eu fui conseguindo entender aquilo ali, que eu pedia muito para ele no começo, depois não. Logo que eu entrei, pai, vem cá, vamos dar uma discutida, negócio de gado aqui para mim, e pegando o negócio de gado de PO, né, tô dizendo... Pegando uma noção e falando, Paulo, isso aí é jogar bola. Ou você tem dom ou não tem. Isso aqui não tem jeito de ensinar ninguém, não. E ele ia deixando. Aí eu ia acasalando, acertando, errando, aprendendo com os acertos, aprendendo a escolher a vaca certa, que somou muito. Principalmente que eu participei de tudo da pecuária. Eu comprava, nós tivemos uma época, nós tínhamos muito gado de corte. Muito. E eu que comprava esses bezerros. Aí nós precisamos passar a criar para testar nossos reprodutores. Para ver como eles faziam no campo. Quer dizer, foi iniciativa minha, que ele concordou. Quer dizer, era um negócio muito mais líquido. Os machos, todo mundo. Macho, a liquidez é igual... E a fêmea não. A fêmea demora uma transição para você colher o fruto dela, colher o bezerro, você fazer a experiência com ela. Tem a vaca que perde bezerro, tem a vaca que não dá leite, tem a vaca... Que não emprenha. Que não emprenha. Uma série de vaca brava. Ainda mais nós temos critério de seleção muito definido, né, Roberto? Mas ele concordou e foi ótimo. Fizemos um laboratório, fizemos pesquisa disso. Um laboratório a céu aberto, lá na fazenda, começamos a entender e direcionar nossos touros para aquilo ali. Quer dizer, ele nunca tolheu, é isso que eu quero dizer. Tá. Então, não foi criada uma sucessão. Acontecer uma sucessão. Ô, Paulo, só para contextualizar. Pode falar. Contextualizar, porque às vezes a pessoa está assistindo aqui, né? Paulo Leonel, filho do Adir... Do Carmo Leonel. O Adir, nós perdemos em outubro, agora há pouco tempo. E o Paulo, é muito interessante isso, porque o Adir sempre esteve muito presente no nome, o Adir. Muito, em tudo. Não, Só que como você está falando aqui agora, para quem não sabe, praticamente não vai mudar o que já vem fazendo há 30 anos, porque era você que estava por trás fazendo. Então, as pessoas podem falar, mas e agora? Não, agora... Continua do mesmo jeito, né? Agora o que vai acontecer é o seguinte, a falta dele eu não tenho como apurar, o nome dele, o respaldo que ele dava pra gente era uma coisa... Porque uma pessoa me falou uma coisa há pouco tempo muito verdadeira. É uma transição, né? Muito difícil, porque acabou a avalista, né? O cara que avalizava a tua operação ali. Exatamente. Tá certo, vamos lá, chamar atenção depois. Eu não tenho quem vai me chamar atenção depois que acabou. Falou, não põe aquele tipo de vaca. E aí? Quer dizer, e ele tinha
Todo mundo ia lá para encontrar o Adir num leilão dele. Quer dizer, isso vai ser uma dificuldade muito grande, que espero que o mercado entenda e venha para cima com a gente, né? Lógico. Mas o que você falou é uma coisa, faz 30 anos que isso acontece, desde 85, 86 que eu assumi a operação inteira de Goiás e depois foi... Então meu pai foi assim, uma coisa que não foi bem uma sucessão, né, Walter? Acho que foi um negócio... Eu acho que ela foi uma transição que ele Transição. deixou passar. É claro que é uma sucessão, porque foi um negócio que ele começou. Sem dúvida Então, nenhuma, sem você ele não teria nada disso. Ele começou e você deu, mas ele te deu uma oportunidade que poucos dão, principalmente Sim, na eu não tenho pecuária. dúvida disso. Né? Não tenho dúvida. Ele chegou E e eu- falou, toma. E eu tenho uma coisa boa disso aí também. Minhas irmãs sempre me aceitaram como a liderança do negócio depois dele. Porque não existe sucessão se o líder não é considerado líder. Exatamente. Vira é briga. Uhum. Você concorda comigo? Se entrar o interesse próprio para um sucessor que ele não é considerado sucessor pelos outros, né, herdeiros, vão falar, o negócio acaba. É verdade ou não é? Mas tem um detalhe que eu acho que você não contou aqui, que a gente estava falando antes, que ele chamou você para trabalhar e você falou, não vou. Não vou. Aí ele resolveu falar assim, então eu vou vender a fazenda de Goiás. Vou vender a fazenda de Goiás. Quer dizer, eu acho que ali pode ser também ter sido a sabedoria dele falar o seguinte, ó, então eu vou falar que vou acabar com isso para ver Mas pra acabaria onde ele também, vai. viu? Isso, e acabaria. Se não tivesse um molde ali, acabaria. Então, mas aí que eu quero dizer, se acabaria não ia ter sucessão, então teve. Isso, verdade. Porque senão ele iria fazer o quê? Ó, acaba com aquela fazenda, acabou. E eu agradeço muito minha mãe e minhas irmãs disso aí, porque elas acreditaram em mim. Agora, com esse falecimento do meu pai, eu e minhas irmãs continuamos juntos igual estava, com a mesma respeito, harmonia, briga de irmão todo dia tem, né, Roberto? Sem dúvida. Porque eu e meu pai tinha milhões de discussão, mas nunca ficamos 2 horas sem conversar. Conversar no mesmo dia. Mas briga respeitosa, briga de... Claro. Pontos de vista diferentes. Pontos de vista diferentes. Não é briga de... Nunca teve uma ofensa pessoal, de nada disso, mas ponto de vista distinto. O caso do primeiro leilão é eu queria fazer, ele não queria. Perfeito. Eu queria, ele não queria. Eu queria, ele não queria. Eu lembro quando eu cheguei na Remate para conversar com o Ado sobre fazer o leilão, ele falou, mas seu pai não veio? Eu falei, não. Ele falou para mim que eu vinha, eu tinha 21 anos. Ele falou, mas o que você combinar, está combinado. Eu falei, ô Ado, lá em casa tem uma coisa que nunca mudou, foi palavras. Eu vim aqui e mandou... Sim, falou brincando ainda, não? Foi, então o que você combinar, tá combinado. Eu falei, lógico, daí sentando, não. Ele ligou pro meu pai depois, parabenizando a atitude do meu pai, de ter mandado lá. Meu pai ligou irmão do Ado. Então era uma confiança ímpar também. Talvez em outro lugar não teria mandado. Ele ligou irmão do Ado, como ele é do Chico. Uhum. Assim, a amizade deles, a amizade que eu acredito dele do Chico, e de outras vidas, né? Uma amizade tão... Uma afinidade muito grande. Uma amizade tão Muito forte e tão grande nisso aí. Mas isso aí, eu agradeço muito minhas irmãs disso aí, a minha mãe, por ter confiado em mim. E agora mesmo, gente conversando, toca do jeito que tá. É isso que eu ia te perguntar, né? Não sei se era isso que você ia fazer Não, da minha pergunta. Após o falecimento do seu pai, como é que foi a conversa seguinte? Como é que foi com a... Conversa... E aí? Como não? E aí, vambora. Toca do jeito que tá, mano. Continua do mesmo jeito. Continua do mesmo jeito. Elas tiveram uma iniciativa muito bacana, elas montaram lá na chácara agora, de sábado, domingo, feriado, um café. Um café colonial com entretenimento para criança, só que com uma educação ambiental junto. Tá. E uma iniciativa delas. Eu achei muito legal o que elas estão fazendo. E elas que estão tocando. Não tem participação minha, zero. Elas vieram, trocamos uma ideia. Eu achei bem bacana o que elas estavam propondo, ajustezinho daqui, dali, que é coisa mais 100% da ideia. E essa educação ambiental é uma experiência que eles estão fazendo ali dentro. Elas estão fazendo. E aí começou a mostrar o outro lado, né, delas aí no comércio, disso. Eu acho
Vale. Mas como é que é esse negócio do café? Elas montaram um café colonial de sábado, domingo e feriado das 8 às 11h30 da manhã, só. Aí a pessoa vai... Onde? Lá na chácara. Ah, lá em Ribeirão. Lá em Ribeirão. Elas montaram um espaço separado lá e aí a pessoa vai... Pode ir só adulto, e tem gente que vai muita criança. Aí, para essas crianças, eles dão educação ambiental. Vai lá, tira o leite. Para que serve o leite? Para que serve o gato? Tá. Trata do gato. Para que serve a galinha? Da onde sai o ovo, da onde sai a galinha, da onde sai o pintinho. Eles vão ensinando... Isso é excelente. Isso é muito bom. Tudo é criança. A importância da carne. O leite tem o quê? O leite tem isso, proteína, tem isso, faz bem para isso, reforça o osso. Estou dando um exemplo genérico, você tá entendendo? Aí tem os gatos que tem lá, trata dos gatos lá, com aquela criançada tratando de gato lá. Esse gato tem aqui, porque ele controla o rato, porque ele faz isso, faz aquilo, mostra a galinha. Acho bem legal, né? Muito. Anda a cavalo. Tem cavalo para toda criança, dá uma volta a cavalo. Tem o gado Nelore lá, tem animal que tira foto com o animal, senta no animal. É um negócio bem legal que elas montaram, sabe? E tá dentro de Ribeirão Preto, né? Tá fazendo a aproximação de novo da cidade com o campo de uma maneira educativa, né? E aí eu fui poucos dias lá desde que elas abriram, porque elas que tocam, eu não fico muito em Ribeirão. E recentemente a Silvia, minha irmã, me falou que eles estavam lá na ordenha, uma criança falou, eu não tomo leite de vaca, eu só tomo leite de caixinha. Muito legal, né? Ela falou, não. Aí ela vai explicar o coisa. E a Vera toca aquele bastidor inteiro ali, e arruma. Organização. E elas estão indo muito bem. Olha, eu vou falar para você, Paulo, isso daí é uma iniciativa muito legal. E o mais legal seria, que é o que você sempre fala, de... pegar as escolas. Não, as escolas... Levar as escolas para isso. Elas estão fazendo acho que já... Eu não vou te falar que está pronto, porque eu não tenho bem certeza. Mas elas estão fazendo uma parceria com a prefeitura para levar as escolas carentes por filantropia, sem custo nenhum, custo zero, e tendo o mesmo café da manhã que tem como quem paga. Então vai chegar uma vez por semana lá, uma escola com criancinhas, e vão ter a mesma experiência. Vão andar a cavalo, vão tirar leite, vai comer, vai ter essa educação ambiental. Legal. Isso é legal. Isso é muito bonito. Vai mudando a cabeça das crianças. Isso aí que elas estão fazendo. Que o agronegócio realmente não é essa coisa que fala. Não. Eu acho que essa das escolas é fundamental, porque o que nós precisamos é ensinar de novo, porque se perdeu isso, ensinar para as crianças o que é o agro. Aí você vê uma criança falar que ele não toma leite da vaca, ele toma leite da caixinha. Isso aí é um exemplo. Isso, eu não presenciei. A Silvia, minha irmã, que me contou, falou, não, eu não tomo leite de vaca, eu só tomo leite de caixinha. E não era uma criança de 2 anos, 7, 6, 7, eu não sei. Mas era uma criança. Aí ela falou, não, o leite que você toma. E dá. Saiu da vaca. Tudo. E a Vera está montando esse projeto junto com um braço da prefeitura, que é a Estação Ecológica de Ribeirão, que é gerido pela doutora Alessandra, e estão montando esse projeto integrado com a mata, com isso, um projeto de sustentabilidade com crianças das escolas públicas, sem custo para a prefeitura e sem custo para nenhuma criança. Não existe dinheiro envolvido nisso. É só filantropia. Mas é muito legal. Filantropia que o Adir já fazia de outras formas. Isso aí foi uma coisa que ele levou para a vida inteira, né, Paulo? Desde tudo. Ele largava qualquer compromisso para isso e ensinou muita gente nisso. Com as Santas Casas ali. Né? Hospital do Câncer, clínica de recuperação de drogado. Ele montou com um grupo de amigos a Harev, doaram para o Ministério Público e por um órgão que recupera drogado a custo zero. Ô Paulo, a transição, nós já falamos dela aqui, tem muita coisa para se discutir, tudo. O Adir foi um ícone dentro do agronegócio, dentro da pecuária, por causa da visão que ele tinha, que poucos têm. Eu falo sempre que selecionador tem poucos no Brasil. É verdade. Ele tem muito criador, né? Como é que é você sair da presença de um homem que foi a referência, que foi o Adir, e no outro dia acordar e ele não tá? Como é que é essa experiência? Olha, a experiência, a falta, eu tô abalado até hoje e não sei nem, cada dia tá pior. Mas essa transição não teve esse problema, porque eu faço isso há 30 anos. Então isso não... Esse problema... Sim.
Não teve. Falta o avalista ali, né? Você pergunta, ó, tá certo, não tá, deu certo, não deu. Mas esse problema não teve, porque eu faço essa parte de pecuária há 30 anos. Esse acasalamento do gado, a escolha dos touros, a escolha do gado do leilão. Eu tenho uma mão muito grande do Marquinho, que está com a gente há muitos anos, me ajuda muito. Os meninos lá de Goiás todos, desde a parte da comida, na parte dos peões, o Tony, Ivone, companhia, todo mundo lá dentro, o Dinho, todo mundo participa daquilo ali. Sempre ajudou, foi uma família, porque nós estamos uma família Adir, né? Tem a Ice que veio agregar aí, tem esse time de representante nosso, que nós mudamos o negócio. Eu acho que quando foi montar a mesa, está falando de transição, o negócio de vender sêmen fora da central. Ele falava, isso não pode dar certo, ninguém nunca fez isso. Pai, mas ninguém nunca fez, alguém tem que fazer, né? Tem que fazer central. Então isso era legal dele. Você acha que é bom? Faz. Ele não ia, não batia o pé, não tinha o radicalismo. Não torcia contra, né? Ele não torcia contra. Porque a pior coisa numa família, de um negócio, é torcer contra, querer que o outro dá errado. Eu quero que o negócio das minhas irmãs, que elas estão fazendo lá, dê mais resultado que o da pecuária. É o contrário, né? Isso é bom, né, pro negócio em si. Saudável. Quero que tenha mais resultado do que o da pecuária. E eu acho que essa transição, assim, se você pensar em outras famílias, se ela não for feita normalmente por aceitação da família, por aceitação dos herdeiros, é muito difícil. Porque você pegar agora, imagina, Roberto, agora. Meu pai faleceu dia 4 de outubro. Chega dia 5 de outubro, senta nós três lá, quem que vai tocar? Como é que faz isso? Pois é. Ninguém sabia nada, ninguém tinha uma visão, ninguém tinha uma opinião discutida, ninguém tinha um rumo para dar no negócio. É muito difícil. A tendência é acabar. A tendência é acabar. Porque se o irmão começar a torcer contra o outro para dar errado, vai acabar o negócio. Acaba. Se o irmão passar a não escutar o outro que está na liderança, o que precisa fazer e não fazer, vai acabar o negócio. Ô Paulo, você falou numa pessoa aí que eu também quero mandar um abraço grande, que é o Marquinhos, e pro Tony também, que tá lá, Ivone. Mas trazendo para a nossa experiência de gado, o Marquinhos entrou para trabalhar com você, que ele estava nascendo os dentes. E pelo jeito ele vai até cair os dentes. Tá lá, mas é uma característica que tem lá na fazenda, porque que é gente trabalhando há muitos anos. Qual que é o segredo para você ter um grupo de pessoas compartilhando e trabalhando com você há tanto tempo? O segredo é valorizar os bons. Porque não tem jeito de você ter um resultado excelente com uma equipe medíocre. Sim. Eu não conheço essa conta. Não dá, não fecha. Não fecha, essa conta não tem jeito de fechar. Agora, para o cara ser bom e ficar com a gente, ele tem que realmente ser bom e aceitar o ritmo do jogo. Cobrança, que a gente é muito crítico. O Tony está falando dele, ele mesmo falou já um dia para mim, é muito difícil trabalhar com você. Um dia ele falou para mim, conversando, porque você critica o que é seu. Eu falo, não, eu não critico, eu critico a verdade. Eu falo, não, mas essa vaca que você está falando, ela está mais gorda do que a vaca do leilão de tal dia, um exemplo. Mas não estou comparando, eu não comparo nada com ninguém, eu comparo com a gente, né? Esse gado, a média é melhor do que do leilão e tal. Não, mas eu não estou preocupado, eu estou preocupado com a gente. Então isso aí a gente se cobra muito. E se cobra muito, reflete na turma que está em volta da gente. Sem dúvida. E a turma, quando vai assimilando isso, eles vão gostando desse jogo. E aí, nós sempre valorizamos essas pessoas em todos os sentidos. Isso é essencial para qualquer tipo de negócio, né? Qualquer tipo. Eu sempre valorizei a turma comigo. Você lembra? O Guimão ficou 30 anos comigo, o Nivaldo 20 e tantos anos comigo. Foi os primeiros, quando eu entrar, que aposentaram porque quiseram, porque eu pedi para não aposentar. Teve um ainda que aposentou depois de 25 anos, estava com a gente. Falei, fica aqui, rapaz, mora aqui, não precisa trabalhar mais não. Ele falou, não, vou fazer, eu não tenho coragem. Falei, fica aí, só de eu te ver aqui já tá bom pra gente conversar, né? Tem tanto lugar lá, não ia... Tá certo. E isso foi uma característica, assim, que meu pai passou, que ele teve coisa, e que eu aprendi a valorizar o bom. Então eu aprendi muito com meu pai, mesmo ele não ensinando. Aprendi olhando, aprendi nas atitudes... Que é o que fala, na verdade, o exemplo você se espelha mais do que as palavras. Do que as palavras. Eu ia me espelhando no exemplo dele, que sempre foi um exemplo positivo. E ele vai fazer muita falta.
Muita falta. Apesar de, como você falou, que eu acasalo, eu aparto o gado, mas a falta dele eu não sei como vai ser nesse quesito aí. Mas o negócio vai rodar e vai... Agora, o gado vai continuar como era. Não vai mudar esse gado. Se melhorou ou piorou, não foi por ele ou... Sim, porque ele deu a condição da gente aprender e observar ele fazer e continuar, né? Eu acho que teve uma... nessa ponta que você fala do seu pai, quando ele deixou na sua mão, que você falou, que você falou assim, ele não tem como ensinar, ou tem dom, não tem dom. Ou tem dom, não tem dom. Então ele deve ter... Ele percebeu isso em você e falou, deixa eu jogar. E esse é um negócio interessante, porque assim, muitas vezes, Paulo, as pessoas falam assim, meu pai deixou eu tocar. Mas no fundo não deixa. Esse é um grande problema, não é? É muito grande. Larga, mas não larga, né? Não. Larga, mas não solta a rédea. O cara fala, eu vou vender isso. Ele fala, não vende? Ele nunca falou nada. Eu falo, eu vou vender. Às vezes eu vendia, mesmo sendo dele, as coisas dele, o dinheiro dele, que eu sou um herdeiro, nada... Concorda? Sim. Não tem uma coisa minha ali. Mesmo sendo dele, as coisas dele. Eu falasse, vai vender, ele não questionava. Podia vender, não precisava consultar ele para vender. Vai comprar, não precisava questionar para comprar. Apesar de ser dele. Mas ele entregava. E isso é uma característica bacana para a sucessão. Porque senão você não vai... Porque você só enxerga, você comparando com o futebol, a jogada na hora que ela chega no gol. Uhum. Se você matar a jogada aqui atrás e fala não vai dar certo aqui, você não sabe se ela ia no gol ou não. Exatamente. Porque a visão que eu tenho de um negócio é uma. Como vai chegar nesse negócio? Às vezes a tua é outra. E a minha pode estar certa e a tua não. Você concorda? E se você me tolher essa jogada no meio do campo, tirar a bola do meu pé, como que eu vou mostrar se ela estava certa ou não? E aí é onde gera as grandes confusões entre pai e filho em sucessão. Porque não deixou terminar. Não deixou terminar. Aí o cara fala, se eu fizesse eu ia dar certo. O pai falou, não, você não ia dar certo. E aí vira aquela confusão. E aí não é sucessão. Aí o pai pôs uma pessoa lá para ficar no lugar dele nas horas que ele estava ocupado. Aí não é sucessão. Mas é assim, ele deixava você, e mesmo se ele soubesse que estava errado, ele deixava concluir tudo. Ele não deixava nada. E nunca apelou quando ganhou, quando perdeu. Nunca. Nunca, nunca. Isso, meu pai foi um... Ele falava, negócio assim, ganha e perde, tá tudo certo. Tá tudo certo, toca o jogo. Mas ele chegava e falava, você errou, foi aqui, ó. Hora que acabava. Tá. Hora que acabava. Ele falava, você acha que se tivesse tirado, um exemplo, essa vaca não ia dar melhor aqui? Você acha que se tivesse... mudado tal coisa ali, não ia dar melhor ali? Pai, eu acho que não por isso. Ele olhava nesse ângulo, você tem razão aqui, mas aqui dava, não, o senhor tem razão ali. Sabe, a gente chegava num ponto, mas ele deixava fazer. Ele nunca tolheu. Isso é muito importante, né? Não, isso aí. E isso é poder... E aí você tem uma confiança, é claro também, que é importante que o filho, que o sucessor... tenha credibilidade junto ao pai, né? Sim. Que isso é importante. Não adianta o pai largar também e falar, não, eu vou largar, não é para todo mundo que dá para largar, né, Paulo? Porque acontece Eu aquilo. tive uma particularidade que eu tenho como mostrar até. Eu tinha 21 anos, ele me levou no cartório de Ribeirão. E tinha o tabelião, chamava Dito. E ele pegou e falou, faz uma procuração aqui com amplos e restritos poderes. Como assim? Para tudo. Que ele vai tocar o negócio de Goiás e ele precisa ter isso. Aí ele mandou fazer a procuração, o Dito falou para ele, você não pode dar essa procuração para o menino. É que ele pode vender o que você tiver, você não tem como... Ele falou, não, eu sei quem é ele, pode fazer a procuração. Quer dizer, não é todo mundo que faz isso. Exatamente. Agora, você falou, ele te deu isso com 21 anos, né? Mas como o filho que está escutando isso agora do pai, fala assim, como é que ele conquista essa credibilidade para poder... Aí eu sempre tentei fazer, como eu falei antes, o meu caminho. Tanto, porque eu acho que vamos falar assim, a porteirada que eu tomei, se um dia eu achar que você serve, eu te procuro, aquilo mexeu muito com o meu brio, né? Olha, não mexe. Você levantou no outro dia, vou trabalhar com você. Ele falou, não, mãe. Não. Eu levantei, ele me chamou, era 6 horas. 6 e 10.
Levantei. Falei, não, nós já vamos sair? Onde é que nós vamos? Falei, não, eu vou trabalhar, o senhor não sei, menos ficar em casa, você vai pra onde você quiser. Pode ir até pro clube. Mas aqui não fica à toa. Não, mas eu parei, pai, pra trabalhar com o senhor. Não, se um dia eu achar que você serve, eu te procuro. Vai ver, toca a tua vida. Mexeu, deu um tapa Aí no ele mexeu com o meu brilho, né? Falei, pô. Só que aí ele mexeu com o meu brilho e a coisa foi ficando mais difícil, que aí eu não tinha acesso no carro, não tinha acesso ao mundo de coisa, não tinha mesada, que era uma garantia que tinha ali, você concorda? Que era uma mesada de 16 anos, fazia uma garantia. Aí o que entrava de plus, eu tinha uma vida melhor do que... Claro, que a maioria. Do que a maioria. Porque meus amigos ganhavam mesada igual ou mais que eu, mas não ganhavam extra que eu fazia, porque eles não tinham a vontade, ou a vocação, ou a facilidade comercial que eu tinha. Só que depois eu só fiquei com o comércio. Aí é uma coisa engraçada, né, Walter? Porque aí hoje pode chover, amanhã não, né? E você pode estar de capa ou estar sem, né? Cada dia uma... Mas eu acho muito importante essa história, porque o Paulo contando, você vê... Quem ouve, quem vê, fala, mas isso aí é filho de fazendeiro, tinha a vida tranquila. Não, tinha tal. nada. Mas o Adir começou do zero, era balconista de uma empresa de tecido, né? tecido. Ia fazer cobrança ele na fazia rua. cadastro. E depois foi fazer cobrança. Foi fazer cobrança. Mas aí ele dá uma vida melhor pro filho. Muito. O filho fala, eu não vou estudar. Então você vai voltar lá na estaca zero e se vira. Começa. Toca o jogo. A opção é sua, mas você que vai... Isso, agora, Paulo, agora você já não é mais o sucessor. Agora você é o Paulo, que já vem sucedendo faz tempo. Como é que você prepara para frente? Olha, eu tenho a esperança que eu tenho é minhas irmãs aproximarem mais do negócio, ver algum sobrinho meu que possa ajudar. Eu preciso achar a vocação das minhas filhas, que eu não acho que ali que vai ser por aqui. Você entendeu? Que eu acho que elas vão ter que caçar outro caminho. E eu também não forço a entrar em caminho nenhum, como meu pai não forçou. Você quer vir para cá? Tem jeito? Vem. Não tem? Não tem. Eu acho que vai ser uma coisa que eu vou tentar preparar como ele preparou, mas para elas escolherem o caminho delas. Porque, como diz um livro que eu li, a gente é responsável por tudo que a gente faz. Né? Exatamente. Mas assim, às vezes a gente não pode forçar. Nunca. Mas dá para influenciar. Não. Ó, vem para cá, traz para perto, para pegar gosto. Eu tento. Tem coisas, às vezes, que atrapalham, tem coisas que não, mas eu tento trazer o mais perto possível. Em julho passado, por exemplo, uma ficou o mês inteiro quase na fazenda comigo. Então, agora, ficar na fazenda, precisa ver se quer envolver, né? Se quer. Porque nunca ninguém pediu para mim andar a cavalo, nunca ninguém pediu para mim falar para curar um boi, nunca ninguém pediu. Eu sempre, às vezes, fui até meio para frente. Eu fazia mais do que tinha, né? Do que... Era mais entrão. Mais entrão. Meu pai comprou Fazenda Iguais em março de 80. Dia 12 de março de 80. Ele recebeu a escritura dela. Tem registrado. E eu queria ir lá, por toda a lei, queria ir lá. E era um lugar inóspito, tinha 200 tantos quilômetros de estrada de terra para ir, não tinha energia, não tinha telefone, esquece, né? Não tinha energia, não tinha nada disso. Não. E ele falava para mim, não, na hora certa você vai lá, deixa eu dar uma ajeitada, era uma casinha caindo aos pedaços, não. E eu tinha 16 anos. Eu ainda estava no fim ainda estudava na marra, mas estava ali, tinha fazendo 16 anos quando ele comprou. Que eu fiz 16 anos... 86, é isso aí, 16 anos eu tinha. Tinha 15 anos para 16, porque eu faço em novembro e coisa. Aí eu peguei, não vou te levar agora. Era a Júlia, ela falou, pai, eu quero ir. Falei, quer ir, vai. Quer dizer, a época era outra também, eu não vou discutir isso. Aí eu arrumei uma carona para Goiânia. Em Goiânia eu peguei uma carona para Inhumas. Em Inhumas eu peguei um ônibus para Goiás Velho. Em Goiás Velho eu peguei um ônibus um carro de um cara que me levou pro Fã. Do Fã eu peguei um ônibus para Mozarlândia. De lá em Mozarlândia eu procurei uma pessoa, levei 2 dias viajando. Com 15 anos. Poxa. Não tinha os perigos de hoje. Claro. Não tinha a cobrança de hoje. Hoje talvez se a polícia vê um menino de 15 anos, 16 anos viajando aí, prende, em contrapartida, não tinha os dúvida. recursos que tem hoje também. Nenhum.
Lá, se a cobra te pegasse, já podia enterrar. Não tinha recurso nenhum. Mas é o que ele tá falando, era outra época. Outra Hoje a gente não tem coragem de fazer isso. Você pegar sua filha e falar, vai lá. Não tem. Eu não comparo isso. Talvez isso, como eu fui muito, igual o Walter falou, muito entrão, me levou a facilidades de outras coisas que eu tive. Agora, é outra época, é outro tudo. Eu não cobro isso aí, não. Mas isso aí mostra que, muitas vezes, eu repito aqui, muitas vezes a pessoa que é filho de fazendeiro, vai andar 200 quilômetros de terra para chegar numa fazenda lá no Goiás, Era aonde 240. hoje é um pouco mais fácil. Não é que é fácil, não, mas é bem mais fácil hoje. Naquela época era uma aventura. É como hoje você sair daqui para a Amazônia. Você vai chegar e falar, agora se vira. Não vai. Roberto, teve uma história engraçadíssima. Meu filho, lá não tinha energia, não tinha geladeira. Eu lembro, quando eu morei lá 14 anos assim, tá? Tinha um pote de barro com água, tinha água fria, aí fez uma serpentina no fogão de lenha, que aí tinha uma caixa de água fria, uma quente, não tinha telefone, não tinha energia, não tinha nada, não tinha gerador, não tinha nada. Tinha um gerador, mas era longe para ligar. Ruim de ligar, eu já nem... Quando eu mudei para lá, eu fiquei lá de 85 para 86 até 94, 95, constantemente, vivendo lá praticamente, não tinha nada disso. E antes eu ia muito mais com ele, mas não tocava o negócio, tal, mas ia muito. Dava uma brecha, eu ia, aí depois eu comecei a trabalhar sozinho, aí eu tinha um aluguel lá perto que eu tinha feito de negócio do leilão daqui, aí eu ia lá sempre, ia lá na fazenda às vezes, não todas as vezes, mas muitas vezes eu ia e tal. Aí, nesse meio de tempo, saiu a geladeira a gás. E ele comprou a geladeira e mandou para lá a gás. Era um negócio tão doido que os vizinhos foram conhecer. Quer dizer, é doido isso. Você entendeu? Você vai falar isso pro teu filho hoje, ele não sabe nem o que você está falando. Ele sabe o que você está falando? Não tem a menor ideia. Vai ligar do orelhão, vai no posto telefônico telefonar, porque lá de Mozarlândia você ligava no posto telefônico. Porque não tinha orelhão. Tinha um orelhão no posto telefônico e dentro você pedia para a mulher fazer a ligação para você. E ficava esperando completar e chamar na cabine. Chamar na cabine. Exatamente isso aí. Isso eu vivi 15 anos, 18 anos, eu vivi isso lá. Mas como que eu vou explicar isso pro teu filho? Ele vai entender o quê? O que é cabine de posto telefônico, orelhão? Não? É difícil também. Totalmente diferente. É muito legal. Outro dia eu estava vendo um cara no Instagram e pegou um pai e um filho e pediu para ambos fazer os movimentos. Ele falou assim, disca o telefone. O pai pega e faz assim, ó. O filho pega e... Para ele não existe esse negócio de pegar o telefone aqui e discar. A gente discava, depois virou tecla. Agora, isso aí da transição, assim, o que eu acho que isso é uma coisa que se eu puder fazer, se for para fazer uma transição tranquila, sem guerra, sem conflito, meu pai foi um mestre. Foi Um mestre. Pode escrever um livro disso aí, não é de pecuária, não. Ele vai fazer um livro de transição, né? Isso serve não é só para fazenda, é o que eu estava falando no começo. Não tem nada a ver com fazenda, isso é para qualquer área, né, Roberto? Sem dúvida. É por isso que a gente falou aqui. Por isso que a gente trouxe o Paulo aqui de novo, porque o Paulo já veio aqui uma vez, fez muito sucesso no nosso podcast aí. Aliás, quem quiser saber mais da história do Paulo com relação à fazenda, coisa mais técnica, é o MFcast número 20, é isso? Número 20, MFcast 20, episódio 20, tá lá o episódio do Paulo, onde ele conta tudo sobre a fazenda. Hoje aqui, nós estamos falando do sucesso que foi... A sucessão. O sucesso que foi a sucessão, a transição do Adir pro Paulo e pras irmãs. Não é só sucesso, tem... Claro, tem percalço. E vai ter mais pra frente. Agora, Paulo, deixa eu te perguntar, o que eu perguntei pro Miguel Cavalcante quando ele esteve aqui. Miguel Cavalcante, você conhece muito bem. Ele e o pai dele, né? O seu Zé. José da Rocha Cavalcante. A não sucessão é um insucesso? Ou seja, se o Paulo hoje não conseguir sucessor para o negócio dele, é um insucesso, não? Não, eu acho que a gente tem que ter, eu estou dizendo a minha opinião, claro, a visão, se tem o dom teu filho ou não para aquilo ali. E você se preparar para sair daquilo ali, né? Uhum.
Não que você vai acabar. Você vê dentro da família se tem alguém da continuidade, mas não é obrigatoriamente tem que ser minhas filhas. E eu acho que talvez no meu caso não vão ser elas. Eu sou sincero nisso. Eu acho que talvez vai ser sobrinho meu, sobrinha. Que eu aposto, mesmo novo, mesmo tudo, eu tô apostando nele, nisso aí. Porque se não tiver o dom, você vai querer forçar a água de morro acima. É difícil subir, né? Não, demora, não Demora, sobe, hein? não, hein? A empurrar morro acima não dá. É mais fácil caminhar morro abaixo, né, velho? Exatamente. Dá um empurrãozinho, ele pega, né? Porque é o que meu pai falou, não tem como ensinar. Se eu ver o caso que não tem o talento... Agora, tem dentro hoje da pecuária, tem outros segmentos que elas podem se encaixar e contribuir para esse negócio. Sem dúvida. E eu estou observando o que está acontecendo com elas. Mas é possível, por exemplo, se você observa que eu não vou ter sucessor, né? Tá. Para esse negócio, é possível fazer alguma coisa nesse caso de fazenda, tá? Porque empresa é mais fácil até. Né? Empresa, sem dúvida. Devido à proporção aqui, seria mais fácil. Por quê? Uma coisa você, que nem você falou, selecionar gado. Isso é difícil achar quem tem o dom. Isso é único, isso é coisa única. Então, por exemplo, elas não vão mais tocar. Elas não vão suceder nesse sentido. Mas eu vou colocar uma pessoa aqui que ele vai tocar isso e elas vão continuar sendo acionistas do negócio. Eu acho que é um caminho. Eu não penso em acabar com o negócio. Principalmente que é um negócio que tem um tamanho, que tem uma receita, passa aperto. Tem um grande nome. Passa aperto igual qualquer outro negócio. Financia, paga, quer dizer, igual todo negócio. Não é só alegria, né, Vó? Sem dúvida. Tem Agora, elas têm que saber se defender nisso, elas não souber selecionar, mas quiser ter um negócio. E dentro disso, tem várias nuances da fazenda que você pode aproveitar. Eu estava contando para o Walter antes de você chegar. Nós montamos agora dentro da fazenda uma queijaria. Tá. Então, começamos com esse queijo de salmoura, queijo fresco, né? Começamos a fazer parmesão. E isso pode... que tamanho que é isso? É micro. Mas pode crescer. Sem dúvida. E pode ser que seja elas que cresçam isso. Sem dúvida. Verdade. Verdade. Pode ser que sejam elas. E às vezes é um negócio tão ou mais rentável que outro. Sim. É verdade ou não é? De repente pode derivar, né? No mesmo negócio você pode derivar ali. Derivar. Nós abrimos hoje lá em casa, sim, é um negócio que eu começo a enxergar hoje como um negócio. Nós começamos com uma brincadeira de sustentabilidade. Porque sustentabilidade, no meu ponto de vista, não é falar de meio ambiente, que também é, mas sustentabilidade para mim é o teu negócio ser sustentável em todos os sentidos. Hoje a fazenda da gente, ela tem uma segurança alimentar, que isso poucas fazendas têm. Você concorda comigo? Demais. Lá é produzido arroz para consumo, nada de comércio. Pouquíssimo. Ela é autossustentável. Autossustentável. Então ela produz arroz, pouquinho, tudo pouco. Feijão, milho, porco, banha, queijo, leite, frango, toda fruta, toda verdura, ovo que come lá dentro. Tudo é produzido lá. A vaca de leite produz lá, o cavalo produz lá, o cabrito produz lá, o carneiro produz lá. Tudo que consome dentro da fazenda. A fazenda hoje compra café, que vai parar também em 3 anos, que esse ano nós vamos plantar um pedacinho, para fazer nada, não tem nada. Tá, para fazenda, só consumo próprio. Só para consumo próprio. Vai dar 20 sacos de café no ano, 10 sacos de café no ano, mas para fazer peixe, frango, e o excesso vende. Então nós começamos a fazer de porco, que tem muito porco, começamos a fazer embutido. Então faz carne de lata, faz linguiça, começamos a fazer pernil defumado, já vai tirando essas oportunidades, vai fazendo isso. Sim. É uma horta muito grande, come bem. E isso dá uma garantia de alimentação também para os funcionários. Sim. Porque eles vão embora no fim do mês para a cidade, para a casa dele, para o que for, todos levam coisas da fazenda. Que enriquece a cantina nossa, todos comem juntos. Se você for lá, você vai comer a mesma comida que os funcionários comem. Lá não tem diferença de nada para ninguém. Você está entendendo?
Hoje é carne de porco, amanhã é frango, é todo mundo, não tem... E tudo é produzido lá. Então, eu acho que isso aí tem uma autossuficiência alimentar que pode ser uma coisa muito importante no futuro, viu, Roberto? Sem dúvida. Porque essa autossuficiência aí que é o que você falou. Não é fácil ter fazenda que tem tudo isso. Não tem, não. Ou, por exemplo, o porco não compra 1 quilo de ração. Não compra 1 quilo de ração. Planta mandioca, cozinha, dá para porco. Planta mamão, faz cozido para porco. Não come lavagem. Entendi. Não é porco. Na época do coco nativo, colhe coco e dá. Na época de fruta, a sobra de fruta trata. Então, uma coisa aproveitando da outra. Sempre visando o bem-estar da fazenda humano. E a sobra leva para esse tipo de coisa. Isso aí são coisas que talvez... Tem um pimental grande, produz muito, sobra, vende. Tudo que sobra, vende. Sobrou? Não sobrou. Não pensa em vender, pensa em ter autossuficiência no contexto do negócio. E eu acho que isso aí talvez consiga encaixar elas, depende delas. Porque pode ser um segmento que cresça. Sim, sem dúvida. Ô Paulo, você tem uma característica, eu vou falar porque eu convivi, posso falar que você tem uma característica de... Você Porque tem uma coisa que a gente fala, que eu mesmo falo, a pecuária demora mais tempo a adquirir tecnologia do que a agricultura. Sem dúvida. Né? Ela é bem mais lenta nisso. Mas você tem uma característica, quando você resolveu passar para dentro da fazenda de vez, você aproveita muitas coisas dentro da fazenda e os seus investimentos não são altos. Não. Como é que você trabalha com isso na sua cabeça? Cada investimento, cada negócio, vamos supor, a queijaria, foi fazer. Eu não peguei dinheiro do boi, do Nelore, do giro e pus na queijaria. Não. Vai tirar leite? Vai vender queijo? Vai. Ótimo. Vai pegando esse dinheiro e vai comprando esse equipamento. Ah, não deu dinheiro? Não compra equipamento. Uhum. Tá. Não tira de outro para pôr. Não tira de outro para pôr lá, hipótese nenhuma. Ah, o porco. Dá para tocar assim? Não dá, então não cria. Uhum. Não, dá para tocar. Aí o que nós temos? Plantamos cana, faz carapa para os porcos. Mas tudo pequeno, Walter. Uhum. Tudo 1 hectare e pouquinho. O arroz é um pouco mais, o feijão esse tamanho. Tudo. Feijão até o primeiro ano que nós estamos plantando. Porque nós plantamos arroz há 40 anos atrás, arroz de várzea, lá, funcionário que plantava, nem acompanhei. E esse ano eu voltei mecanizado. Teve gente que me ajudou muito ali, o Arnaldo Caiado, o Alvrin Junqueiro, foram me orientando dentro de como que eu fazia com isso aí, porque eu não tinha. E deu certo. Deu certo. Já tinha, porque quando nós fomos para lá, não vendia arroz empacotado. Aí você comprava arroz, plantava arroz, colhia em grão. Então eu tinha maquininha de arroz já. Ah, já tinha maquininha para poder beneficiar. Faz 30 anos que não usa, mas mandei reformar. Uhum. Você entendeu? Mandei arrumar, então já... Isso é bom E demais. só que as coisas têm que ser sustentável. Não adianta você ficar pondo numa coisa que não vai dar certo. Que você nem sabe, não vai dar certo não, desculpa. Que você nem sabe se vai dar certo. Porque às vezes o cara vai, compra um mundo de coisa, coloca E achando... depois, faz o quê? E depois? Não é? Você vê isso muito em agricultura, né? Sim. O cara compra um monte de maquinário, trator, isso aqui, ele para. E aí o que vira aquilo? Ferro velho. E um baita de um capital investido. Nossa, o capital de uma fazenda, né? Às vezes. Capital de uma fazenda. Agora, eu não sou contra, eu sempre inovei com a tradição. Sempre olhei meu pai, meus avós, coisas, eu sempre inovei com a tradição. Eu nunca fui atrás de comprar a ideia de quem nunca fez. Você sabe disso. Uma pessoa, recentemente, o ano passado, conversando comigo sobre isso aí. Ele pegou e falou para mim, então ele foi lá conhecer, porque lá, esse projeto nosso lá é muito visitado, mas é muito visitado. Inclusive em escala governamental. Tá. De fora do Brasil, vai ver. Porque é tudo simples. Eu isolei 15 hectares da fazenda, 20 hectares da fazenda, e a conta é separada, e roda tudo ali dentro. Que não tem nada a ver com a fazenda. A diária... Mas ela sustenta tudo a alimentação do pessoal todo. Tudo. Mas eu quero saber se ali uma pequena família consegue viver daquela atividade. E vive muito bem.
Isso que eu ia te perguntar. Quanto que é necessário de área para uma Não, família eu fiz um viver? negócio de 20 hectares e planto tudo em pequenas escalas e tem vaca de leite, tem porco, tem galinha, tem frango, tem peixe, em 20. Tem o arroz, tem o feijão, tem a cana, tem a mandioca, tem 700 pés de mamão, tudo dentro de 20 hectares. 700 pés de mamão. Tem 700 pés de mamão. É muito mamão. Agora mamão é difícil, hein? É. Puta que pariu. Agora, Paulo, eu vou te perguntar uma coisa, a gente estava conversando a respeito. Por que a lavoura não? Por que você não toca a lavoura se dá tanto dinheiro? Porque eu não sou do ramo. Eu só entro em alguma coisa que dá para me aprender. E outra, como que eu vou começar uma lavoura para mim, com um negócio como eu sempre pensei os negócios da gente, um negócio autossustentável, para você vai ter que investir como? Eu não vou chegar em lugar nenhum nunca. Então é importante saber onde você está, né? É lógico, senão você afoga. Uma das coisas que meu pai sempre falou para nós, sempre, desde criança, nade na água que você dá conta de bater o braço e as pernas. Que qualquer redemoinho que der, você consegue sair. É verdade ou não é? Ou Qualquer redemoinho que der. Então, qual que é o conselho disso? Se a pessoa, independente do negócio que ela tenha, se é no agronegócio ou fora, o que ele tem que saber? Quer dizer, não ir aonde ele não tem aptidão? Fazer o que ele tem domínio. Que ele tem domínio. E ele começa um negócio pequenininho e cresce. esse é o grande problema, porque às vezes a pessoa já quer começar grande, né? Eu conheci uma pessoa recentemente que até falou para mim que estava entrando no agro. Falei, pô, coisa boa, vai ser ótimo, tal. Eu gosto muito de pecuária e tal. Aí eu comecei um negócio pequeno agora, porque é meu primeiro ano no agro. Eu comprei 20 mil hectares para começar. Eu falei, pô... Meu, parabéns. Não, eu falei, fez bem. Começa num tamanho assim e tal. Você vai falar o quê? Não tem o que falar, né? Não tem o que falar. Hã? É para rir mesmo. Essa pessoa não conhece gado. Não conhece cavalo, não conhece nada. Começou agora, isso faz 1 ano e pouco, 6 meses essa conversa, 8 meses. Você entendeu? A pessoa comprou isso em Goiás, na Bahia, em Goiás, no Mato Grosso. Ela foi comprando áreas e falando que preferiu começar pequeno. O ramo dele é outro, que não tem nada a ver. Agora, você é contra? Não, eu não. Eu sou a favor. Eu acho que é uma pessoa tão bem sucedida no negócio dele que espero que fique, né? Mas eu não sei, pela dificuldade de vida nossa, pela bênção que Deus deu pra gente, para as coisas dar certo a vida inteira, eu não sei começar um negócio que eu não entendo dele. Perfeito. Agora, vocês sempre tiveram uma coisa. Nunca viveram de outra coisa que não fosse agronegócio. Não temos. Esquece. Como é que é isso, Paulo? Por que não sair do agro e trazer? E se você fosse empresário bem-sucedido, você investiria no agro sem conhecer? Eu não invisto em nada que eu não conheço. Que eu não tiver um domínio mínimo do negócio. Porque não tem como. Vai ter uma turbulência ali. Porque todo mundo que corre atrás do negócio bom só vive no rabo do negócio. Porque o negócio já passou. Até você enxergar aquele negócio que você não é... Só ganha dinheiro num negócio quem está dentro dele. E perde também. Sim. Agora não... Ganha e perde. Agora, quando o negócio está ruim, a gente perde, faz dívida, faz financiamento. O negócio melhora, você sai bem tocado e se ajusta. Agora, você sabe onde você pode dever, onde você pode financiar. Agora, um negócio que você não conhece, como é que você faz para fazer isso? Qual é o pulo do gato para mim sair disso? Você concorda? Sim, sem dúvida. Não tem... Qual é o pulo do gato para mim sair disso aqui, se eu não conheço do negócio? Você imaginou se eu montasse uma queijaria para fazer 3 mil queijos por dia? Eu estou quebrado. É verdade ou não é? Tem que aprender, começar pequenininho. Começou um negócio faz 1 ano e meio, desse tamanhozinho. É micro. Só que agora chegou no ponto que todo o que a gente produz tem venda. Bom, então aqui está liquidado, então vamos começar a fazer parmesão. Agora estamos aprendendo a fazer parmesão. E é bom. É bom demais. Vai demorar para acertar, mas vai acertar. Sem Uma dúvida. coisa que eu não sabia, parece até ridículo falar isso.
A gente que viveu de pecuária, só que eu nunca fui. Sempre tivemos gado de leite, mas nunca exploramos a atividade. Vendia novilha de Holanda, vendia vaca gir, tudo, mas nunca exploramos a atividade comercialmente. Para qualquer tipo de queijo, você precisa de 10 litros de leite Sim. para fazer 1 quilo. Então você tem que agora, depois que você arrumou, por que nós fizemos? Não fizemos investimento, arrumamos o mercado para 100% do queijo frescal nosso, tem mercado para o que produzido que a gente produz, daquela quantidade. Então vamos melhorar agora para dobrar de valor. Uhum. Você entendeu, Roberto? Vamos. Sim. Agora tem que acertar a mão, agora faz mais 1 ano e meio, mais 2 anos até acertar a mão e arrumar toda coisa. Então aí que eu acho que é o pulinho do gato que você não... Eu entendo a sua dificuldade, nós estamos prontos para ajudar. Você manda o queijo que a gente testa. Testa tudo. Pode mandar. Não, em Uberaba Nada. agora esse ano eu já vou mandar uma leva de queijo. Ah, vai ter lá? Vai ter então lá. nós vamos ter que ir na Exposebu. Vamos ter que ir na Temos que ir Exposebu. lá pro stand do Adir. Tem o stand Tem que e ir lá. a vitrine, a chácara lá. Tem a chácara também. Lá do Gabriel, que nós vamos fazer lá. Passado, nós fomos. Nós Fomos lá nos na chácara. dois. Nós fomos. E esse ano... Ah, não, o ano passado, que vocês foram na Expo Genética, não tinha o stand. Esse Não, ano não vai... tinha, nós fomos para a Expo Esse ano Genética. vai ter os A dois. verdade, nós não fomos. Nós fomos na Expo Genética. Foram na Expo Genética, por isso. É que coincide um pouco com a AgriShow, né? E a gente tá na lógico. AgriShow, mas vamos lá E visitar. vamos testar esse parmesão. Claro! Oh, isso aí Aliás, para poder testar bem esse parmesão, tem que fazer uma massa. Uma massa E para bem poder... acompanhada de um vinho. Poxa vida! Aí vai Aí vir. já começou a melhorar, Ó, hein? você arruma a massa e o parmesão e eu e o Beto levamos o vinho. Tá feito. Deixa eu te perguntar uma coisa, Paulo. Nessa andança toda, nesse tempo todo, nessa experiência toda, o que você não faria de novo que você fez e fala assim, não, hoje eu não faria de novo porque não daria certo? Ah, não, eu não mudaria nada, não. É. Tudo que eu errei, não tinha jeito de eu acertar, errar sem estar testando. E isso me trouxe outros acertos. Você entendeu? Dentro do erro, me trouxe outra visão de outras coisas. Eu acho que não. Eu acho que no segmento que eu fui, eu acho que foi o certo. Talvez eu pudesse ter antecipado, aproveitar mais coisas da fazenda igual está fazendo agora, mas é difícil falar, né, Walter? Claro. Isso, assim, é difícil, talvez isso aí. Agora, eu tinha essa visão, não dessa parte de sustentabilidade de comida, de autossustentável, porque uma coisa eu não tenho dúvida, Roberto, isso eu garanto. O mundo vai ter fome. E muita fome. E quem vai mandar no mundo é quem tem água, comida e energia. Não tem outra pessoa que vai mandar no mundo. Porque não tem esse tipo de sanção que estão aí, porque eu não estou preocupado com árvore em pé, não. E esses ambientalistas, eles vão ser responsáveis pela fome. Porque o índice de produção, ele tem um limite. Claro. E chega num ponto que o custo ultrapassa o limite. Não justifica você produzir. Não justifica você produzir. Vai chegar num... É. Você... E eu vejo esse caso nosso ali da fazenda, um case que eu acho que é um case de sucesso, não financeiro, para nós. Não é o que muda a nossa atividade. Pode até ser que vire um grande negócio, mas eu vejo como um case de autossustentável, porque fazenda nenhuma está preocupada com isso. Se amanhã bloquear tudo, não vende mais nada, lá tem banha de porco, tem arroz, tem feijão, tem peixe, tem frango, tem ovo, tem verdura, tem tudo. Você mora lá e vive lá. Mora lá e vive lá. E isso eu acho que o mundo precisa começar a se preocupar. Porque preocuparam tanto com a árvore, com o bicho, que eu não sou contra, não. Nós temos reservas, nós temos as APP, não é isso, não. Agora, preocuparam tanto e massacrar o produtor tanto, e por tanto imposto, tanta norma, tanta regra, tanto isso num produtor, que o custo de produção vai ficar muito acima da produção. Você falou uma coisa que eu acho importante aí, Beto, que é o seguinte, muita gente usa, por muito tempo, eu já falei com o Roberto, eu já não aguento mais ouvir a palavra sustentabilidade, porque ela é usada em qualquer frase, de qualquer jeito. Coisa. Agora não, você trouxe uma teoria e prática do que é ser sustentável. É você produzir dentro da sua propriedade para que ela mesma consuma e você não tenha problema.
Isso é sustentabilidade. Tirando a parte ecológica, que você falou, não deixa de ser importante, mas ela passou a ser uma bandeira idiota. Né? Uma bandeira que eles não estão pondo limite se é mais importante diminuir um pouco o índice de produção e o cara viver e todo mundo comer e todo mundo isso, não, do que apertar num ponto que esse cara que está produzindo... Porque daqui a uns dias vai ter só soja. Do jeito que tem. Soja ou cana. E aí? Que são importantes. Não, mas não pelo pode ser a amor única de Deus. coisa, não, né? não pode ser uma monocultura. É fácil. Você concorda? Eu acho que sempre vai ter os lados aí, né? Não, sem dúvida. Mas você... É igual nós pegar hoje, Paulo. O milho sempre foi muito mais barato que a soja. Hoje o milho tá É por quê? Porque quase o povo... chegando no preço da soja. Mas porque tá tendo um êxodo do milho para soja. Mas é isso que eu falo. Mas o mercado se regula, eu acho. Desde que não tenha interferência externa. Porque E isso esse acaba... é um grande problema que nós estamos vivendo. Se começa a pagar bem demais numa coisa, o cara Não, a larga, interferência né? externa também mas governamental. isso é mercado. Isso é mercado. Externa daqui de Agora, dentro. eu falo uma coisa. Quando você quer interferir na lei de mercado, Aí é outra coisa. e é o que está começando a acontecer. Aí importa milho. Mas o cara não planta. Sim. Ele não planta. Tirou, pôs isenção para importação de milho. O que aconteceu? Entrou na lei de mercado. Sem dúvida. O cara não planta. Se deixa o mercado fluir, é verdade ou não é? Ele se autorregula, né? O milho, um grande problema que está acontecendo é esse. É o medo de muita gente que teve de investir numa cultura que estão tirando a taxa de importação. Uhum. E aí vai refletir aonde? No bolso de quem? Do consumidor final. Ô, Paulo, Aí eu- o agronegócio deve muito? Ah, deve muito, né? Inclusive, eu não sei como o governo vai gerir essa conta. A último levantamento que eu tive do Bacen era 1 trilhão e 300 bilhões. 1 trilhão e 300 bilhões. É a safra inteira. Agora, vai ter que ter uma interferência aí. Porque o produtor não está atrás de não pagar. Ele está precisando de condição para pagar e com juro que ele pague. Porque com juro de 2% ao mês do e-mail, ninguém vai pagar a conta. Uhum. É verdade ou não é? Tem que ter uma... Já teve isso em 89, né, uma securitização, e todo mundo pagou, e a agricultura ficou desse tamanho por isso. E eu acho que está no momento que está precisando dar outra aliviada aí. Para respirar, né? Para respirar. O último levantamento que eu tive, ela não diminuiu essa conta, não. Existem grandes bancos aí que estão com 23% de inadimplência. E não adianta, o interessante é que fala, não adianta mudar de mão, porque a mão que vai vir também sabe menos que essa que está aqui. E vai ter não entrar vai nesse ter problema daqui 5 anos ou daqui 8. Tem que dar condição para quem sabe produzir e acabar com o problema do desemprego e gira o país. Eu falo que gira assim. Você deve R$1 milhão. Se você tem 30 anos para pagar essa conta, aí passou a dever 30 mil por ano. Você vai pegar esse troco que você tem, esses 900 tanto, vai fazer o quê? Você vai investir na tua casa, você vai aumentar a mão de obra, você vai produzir mais, aí tudo se regula. Você concorda comigo? Uhum. Porque o mercado é o que você falou, muito sábio. O mercado se autorregula, o milho, o outro. Agora não pode ter interferência. Se tiver uma interferência de fora, ferrou. O artificial é que mata, né? O artificial é que mata. O que eu penso é isso. Esse é um assunto. Isso daí daria um podcast só desse assunto. Daria um podcast. Esse dá, e você vai vendo os problemas que vai tendo. Esse é um grande podcast. Eu acho que é um... É uma mesa redonda. Eu acho. Isso dá pra fazer uma mesa redonda. Eu acho. Isso projeto que nós podemos fazer. uma mesa redonda sobre isso. Trazer técnico, trazer produtor, trazer... Perfeito. Não é Isso verdade? aí é uma coisa que nós estamos uma coisa pensando em fazer mesmo. É uma grande peça aí. Isso é bom. Isso é um assunto que vai entrar muito em pauta esse ano. Inclusive, eu estava vendo recentemente, o senador Luiz Carlos Reis estava pedindo a securitização. Começou pedindo pelo Sul, estendeu para o país inteiro. Já entrou no Senado pedindo. Isso é uma coisa que demora a tramitação, mas isso é público.
Se você entrar em qualquer coisa aí, pô, Já está definido. já está definido que ele está pedindo. Sim, se vai sim. sair, se não Aí vai. é outra coisa. É outra coisa. Mas já Tem os trâmites legais. aí Isso vai. porque tá vendo o problema. Sim. E não é verdade? E cabe uma discussão muito legal. Porque colocar na cabeça do produtor que ele tem que produzir. A qualquer custo. A qualquer custo. Aí Até perder a terra. licença, ambiente, mão de obra, tudo. Você vai inserindo, né? Inserir juro, coisa. E aí? Isso dá para fazer um só sobre isso aí. Mas nós já passamos de 1 hora do nosso, de sucessão e transição. Passou. Eu queria 2 coisinhas que você deixasse aqui de reflexão ou de orientação para quem esteja passando por isso. Como o filho deve agir com o pai para poder fazer essa transição e como um pai deve agir com o filho para que essa transição seja feita. Eu acho que um filho com o pai, a primeira coisa, respeito e enxergar que o pai sabe mais que ele. Sempre. Porque a hora que você achar que teu pai sabe menos que você vai se machucar muito. Porque ele não chegou onde ele chegou gratuitamente. Você concorda? E eu acho que um pai, se ele quer fazer uma transição, ele tem que confiar no filho que ele está fazendo. Mas eu acredito muito em transição, talvez porque eu tenha vivido isso. Uma transição light, branca. Mas dá condição para o cara, deixa ele trabalhar. Deixa ele mostrar o que ele faz, colhe o resultado positivo ou negativo. Porque às vezes o resultado negativo vai ser muito mais favorável para ele do que o positivo e para o negócio dele. Perfeito. Porque ninguém levanta para trás quando cai, né, Walter? Você só levanta para frente. Eu nunca vi ninguém quando cai andar para... Essa é uma das boas. Ué, você já viu alguém levantar para trás quando cai? O cara anda para trás, não, ele anda para frente. Assim, é normal. Agora, se eu vou falar para você que eu não tenho e não tive sucesso em nada, eu sou um mentiroso. Tenho um monte de coisa, e tive um monte de coisa, de negócio, pessoal, de tudo, como não? Sou igual a qualquer outro. É gente. E pode ter amanhã de novo, por que não? Sim. Sucesso é insucesso. E não é por causa disso que está errado nada. Você vai ajustando e vai aprendendo com aquilo ali, né? Sem dúvida. Tem uma coisa que o Paulo fala, esses dizeres do Paulo são bons demais. Uma vez o cara tá na situação, eu não lembro qual que era, ele falou, não, isso aí não é chuva pra sua capa, não. Pode tocar que vai. Pode tocar que vai, pô. O cara tá afogando um copo d'água, enfiando a boca no copo e gritando, tô morrendo afogado. Ah, para com isso. A gente tem que ser positivo, né? Isso é verdade. Isso é verdade. Porque assim, o que eu olho muito, se você tá falando, isso eu vou deixar para quem está sucedendo, olha o horizonte. Não olha um tapa, olha aonde está tudo acontecendo. Porque às vezes você está focando nesse problema e o horizonte é outro. Aí antes da gente acabar de verdade, eu sempre observei uma coisa no seu, e o Roberto tem a mesma característica sua nisso. Você, embora esteja trabalhando dentro do agronegócio, você tem uma visão muito mais ampla, porque você estuda, você vê notícias, você lê a respeito das coisas. O Roberto é a mesma coisa, ele está aqui, mas está vendo sobre outros assuntos que podem interferir, né? Interferir nisso aqui, ué. Lógico que é Tem que isso. estar sempre por dentro, né? Você tem que estar antenado no que está acontecendo. Quando o governo Bolsonaro assumiu, você se lembra disso, que eu tinha diálogo com o governo, tudo. Uma pessoa que eu respeito muito e que acho que um dia eu, numa mesa de produtor, eu falei, o agronegócio está com problema. Durante o governo. Você falou assim, você está ficando doido, o agro está bombando. Eu falei, o agro está com problema. Mas baseado em quê? Eu falei, o agro deve 561 bilhões. Não tem ninguém sadio devendo 561 bilhões. Aí me criticaram isso. O negócio andou, está devendo 1 tri e 300 bi. Quer dizer, porque quem está ali só está focado dentro da produção dele, da porteira dele. É verdade ou não é? Sim, sim. Ele não está focado em outra coisa. Ele está pensando só naquilo ali. Tem que ser mais amplo. Eu Tem penso, que abrir, né? Tem que abrir, você começar a entender aquilo ali. Não é, Roberto? Exatamente. De todo tipo de negócio. Tipo de negócio. Agora, então nós vamos
ver depois esse negócio do outro podcast. Da pra mesa juntar. redonda. Mas o assunto hoje aqui, eu acho que ficou legal para quem está passando por essa situação, porque vários estão passando, né? Sim. Para deixar de ter aquela frase, né? O pecuarista herda tarde, né? A pecuária herda tarde, né? Porque fala que na agricultura é muito mais cedo do que na pecuária. Então, tentar trazer isso para a pecuária também. O pai, porque muitas vezes tem muito disso. O pai, às vezes, não larga, mas não larga, né? Dá o negócio e puxa. A maioria aqui. que eu conheci, larga Até a página 2. até a página 2. Não larga, não. Eu não estou dizendo que não tem outros. Meu pai largou, entregou e acreditou. Deixou errar e conversou. Não tolheu ideia nenhuma. Perfeito. Você acha que dá certo? Acho. Toca. Eu acho que é uma das maneiras, óbvio que tem várias outras maneiras, vários outros que fizeram, eu mas acho- essa maneira é uma maneira que deu É certo. porque é o seguinte, você não pode, você tá correndo com a bola no pé no campo, o cara acha que não vai chegar no gol, ele tira a bola do seu pé. Ele tem que deixar pra ver se Se ia marcar o gol, se ia não, né? marcar, ou se ia chegar pelo menos na área, De né? repente você sabe um drible que o cara não tinha na cabeça dele, né? Não tem na cabeça dele. Exatamente. Porque se fosse assim, você olha o Pelé jogar bola, decora os dribles e vai fazer, ué. É Porque fácil. todo mundo lê a Bíblia, mas cada um interpreta de um jeito. Se você não deixar o cara interpretar ele à vontade, se você for tolher a interpretação dele, você não vai em lugar nenhum. É isso aí. É fato. Numa sucessão, né? É Você fato, não acha? É fato. dúvida. É fato. É isso. Eu acho assim, ó, você quer saber mais da história do Paulo Leonel? Então, como eu já falei, no MFcast número 20, tem a história lá da fazenda, do Adir e tudo. E também quem quiser acompanhar o Paulo, o grupo Adir, no Instagram é @NeloriAdir ou @PL Né, Ló? Nelore, certo? Muito Paulo, obrigado mais Queria uma vez. agradecer demais você ter vindo Ah, aqui. que é viu? isso. Eu que agradeço mais uma vez. Pô. Que nem Veio de faz. novo de Ribeirão pra cá, né, irmão? Rapaz, o Paulo sempre é brilhante no Esse nosso é um podcast. querido nosso da vida inteira. O Walter é uma pessoa dentro de casa, você é uma pessoa querida da gente. Estamos sempre juntos aí. O que precisar, estamos às ordens. Estamos em Ribeirão, em Goiás, o que vocês precisarem. Tamo junto. Muito obrigado. Adir tá lá, Grupo Adir. Você tem ali em Ribeirão Preto, você tem lá em Nova Mozailândia, Crixá. Nova Crixá, tá mais perto de Mozailândia, mais perto de Nova mas é no município de Nova Crixá. E na Expo Zebu você tem O estande estande e a vitrine. e a vitrine. Lá Que você na- pode visitar o gado lá Muito bom. na hora. Vamos lá. É isso. Muito obrigado. Obrigado. É isso. Esse foi o MFcast, o podcast do MF Rural.